17. Tópicos de técnica legislativa. A atividade de elaboração normativa faz uso de alguns instrumentos essenciais para a construção de textos normativos marcados pela precisão, pela densidade e pela clareza. A norma jurídica, em sua acepção abstrata, se, por um lado, compreende a previsão genérica de atos e fatos da vida social, por outro, tem por missão informar aos cidadãos sobre direitos e deveres por ela criados ou disciplinados, de forma clara e objetiva. Dessa forma, são recomendados, a seguir, alguns recursos redacionais para a elaboração dos textos normativos. 17.1. Alteração normativa. 17.1.1. Artigo de alteração da norma. O artigo de alteração da norma deve fazer menção expressa ao ato normativo que está sendo alterado, conforme a formulação apresentada nos exemplos a seguir. Exemplo. Artigo 1º. A Lei nº 1.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018. Artigo 1º. O Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações: Decreto nº 9.061, de 5 de dezembro de 2018. É vedado dispor sobre alterações de mais de uma norma no mesmo artigo ou dividir alterações do mesmo ato normativo em diversos artigos da norma alteradora. Também não deve ser feita distinção na norma alteradora entre dispositivos alterados e dispositivos acrescidos. O texto de cada artigo acrescido ou alterado será transcrito entre aspas, com a indicação de nova redação, representada pela expressão NR. 17.1.2. Alteração parcial de artigo. Na hipótese de alteração parcial de artigo, os dispositivos que não terão o seu texto alterado serão substituídos por linha pontilhada, cujo uso é obrigatório para indicar a manutenção e a não alteração do trecho do artigo. O Decreto nº 9.191, de 2017, estabelece as seguintes regras para o uso de linha pontilhada. 1. No caso de manutenção do texto do caput, a linha pontilhada empregada será precedida da indicação do artigo a que se refere. 2. No caso de manutenção do texto do caput do dispositivo subsequente, duas linhas pontilhadas serão empregadas e a primeira linha será precedida da indicação do artigo a que se refere. 3. No caso de alteração do texto de unidade inferior dentro de unidade superior do artigo, a linha pontilhada empregada será precedida da indicação do dispositivo a que se refere. 4. A inexistência de linha pontilhada não dispensará revogação expressa de parágrafo. Observe-se que a inexistência de linha pontilhada pode ser interpretada como revogação do dispositivo ou como manutenção. Portanto, para evitar grave insegurança jurídica é essencial, em especial no caso de parágrafos, ter o cuidado de colocar a linha pontilhada deixando explícita a manutenção do dispositivo ou, se a intenção for a revogação, não colocar linha pontilhada e, simultaneamente, incluir o dispositivo na cláusula de revogação. Exemplo de alteração de dispositivo. Artigo 2º. O Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Parágrafo 1º. O Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República exercerá a delegação de competência prevista neste artigo quanto aos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República cujos titulares não sejam ministros de Estado. NR. Decreto nº 9.533, de 2018,